Da série de perguntas que vocês sempre me fazem no Instagram, sempre que eu abro caixinha, eu já respondi uma delas, que foi sobre os livros. E outra pergunta que sempre me fazem é sobre como eu consigo dar conta de tanta coisa no meu dia a dia. Então, como eu consigo ter uma rotina produtiva, tendo tantas tarefas para executar. E nesse vídeo eu quero compartilhar alguns hábitos que eu introduzi na minha vida ao longo dos últimos anos, que eu tenho buscado viver. Confesso que nem todos os dias eu consigo colocar todos em práticas, mas eu tento. E como que eles contribuem para que eu consiga realmente ter uma rotina intencional, produtiva e conseguir concluir as minhas atividades da semana sem ficar doida nesse processo. Bom, se você caiu de paraquedas por aqui e não sabe, né, lá no meu Instagram, @nathcantini, eu faço algumas caixinhas de pergunta periodicamente e essa pergunta é uma recorrência, né, é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né, sobre produtividade, como que eu consigo dar conta das coisas que eu preciso fazer, das tarefas que eu preciso entregar, e eu sempre falo, gente, eu não dou conta. Eu tento, eu me esforço, mas nem sempre eu consigo. Mas existem sim alguns hábitos, né, que eu apliquei na minha vida nos últimos anos. Alguns eu deixei de aplicar, outros eu continuo, outros eu mudei, melhorei. E essas coisas todas têm me ajudado a conseguir conciliar todas as coisas, né? Eu dei uma sumida aqui do canal por mais ou menos um mês, por conta de que eu tinha muita coisa para entregar. E muitas vezes a gente simplesmente não consegue realmente conciliar as coisas, a gente precisa abrir mão de algumas delas, mas sempre que é possível eu tento conciliar e eu uso dessas técnicas, esses hábitos para isso. Alguns hábitos eles são mais subjetivos, outros nem tantos, mas eu quero falar de tudo aqui com vocês, então tudo que eu faço para que realmente a minha rotina seja intencional, para que eu não faça as coisas por fazer e seja produtiva sem pirar nesse processo. Então, papel e caneta na mão e vamos lá. A primeira coisa não podia ser outra, né, que é a forma como eu começo os meus dias. E eu sempre falo, né, eu começo os meus dias colocando as primeiras coisas em primeiro lugar. Sempre acontece uma vez ou outra de que eu não consigo fazer meu devocional ali na primeira hora da manhã. Às vezes eu faço à noite, às vezes eu faço um pouco mais tarde, mas eu me esforço para que eu possa sempre tirar o meu tempo ali de oração, de leitura da palavra, de leitura de um livro devocional, de uma leitura de um livro sobre vida cristã ou assuntos correlatos à vida cristã que possam me agregar na minha vida, e esse é o meu tempo com Deus, é o meu hábito de colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Eu confesso que tem outras coisas relacionadas neste combo aí de colocar as primeiras coisas em primeiro lugar que eu ainda estou melhorando. Algumas coisas eu ainda não consegui implementar na minha rotina, mas pelo menos esse período, desse momento com Deus, de leitura da palavra, de estudar a Bíblia e de fazer minha oração sem pressa, sem correria, isso tem sido uma constante na minha vida nos últimos anos e eu sinto que me faz bem. Eu já fui a pessoa que simplesmente começava meu dia ali na correria e orava quando dava, orava no meio do dia, assim, sem muita atenção às vezes, sabe? Só orar por orar. E isso não me levou a lugar nenhum, né? E hoje eu sinto que eu consigo ser muito mais produtiva, muito mais tranquila. Eu fico muito mais em paz comigo e com Deus, porque eu consigo tirar ali 40 minutos, às vezes uma hora do meu dia, logo no comecinho da manhã, quando eu ainda tô acordando, quando a vida tá começando, para estar com Deus. Como eu disse, isso não é uma constante todos os dias, às vezes eu consigo fazer meia hora, às vezes eu consigo fazer 15 minutos de devocional, às vezes eu consigo fazer uma hora. Eu tenho passado por uma fase que tem sido muito difícil para mim acordar cedo, porque eu estou dormindo muito tarde. Tarde para mim é 10h30 da noite. Assim, se eu dormir até 10 horas eu consigo acordar 5h30 tranquilo, mas passou disso já começa a ficar difícil. E eu tenho tentado reajustar esse meu horário de sono de novo para conseguir acordar e fazer meu devocional aí de manhã com tranquilidade, com um espaço ali de uns 40 minutos, mas eu nem sempre consigo, mas eu tento ali fazer isso e quando não dá, eu faço ali 15, 20 minutos. O que eu não deixo de fazer, pelo menos a minha oração e a leitura da Bíblia, eu não deixo de fazer. E mais, a leitura da Bíblia, eu busquei fazer ela de forma mais intencional mesmo, porque antigamente, isso assim, uns 3 anos atrás, eu lia a Bíblia, tipo assim, só lia. Sabe quando você lê e você não tá prestando atenção no que você tá lendo? E hoje não, hoje eu leio e eu busco prestar atenção realmente naquilo que eu tô lendo, tanto que eu criei o hábito de grifar, de marcar a Bíblia, de fazer anotações, de olhar realmente para as passagens e buscar absorver aquilo que ela tá falando ali, lições, aprender com os personagens bíblicos, com as atitudes de Moisés, de Abraão, dos profetas, enfim, tudo. E eu sinto que isso também me faz começar meu dia bem renovada. E eu escolho fazer isso de manhã, justamente por eu dedicar o primeiro momento do meu dia a Deus, né? Começar o meu dia colocando aquilo que é mais importante como prioridade.
Segundo hábito foi um hábito que eu li no livro Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor, mas era algo que eu fazia há muito tempo, porque por me conhecer, eu senti que aquilo me ajudava bastante. Então, se você não ficar sabendo disso pela minha fala aqui, você vai ficar sabendo pela leitura do livro que eu também já indiquei aqui. Mas esse princípio é o quê? É o princípio de tirar as informações da sua cabeça e colocar no papel. É literalmente esvaziar a sua mente. Eu sou uma pessoa extremamente pensante. Eu sou uma pessoa que está sempre processando informações em segundo plano. Às vezes eu estou estudando aqui e eu estou pensando, meu Deus, eu tenho que tirar o feijão do congelador porque eu tenho que fazer comida daqui 2 horas. Ou, nossa, o que eu vou fazer na janta? Ah, hoje que eu vou fazer bife, arroz, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu fico com a minha cabeça, às vezes, flutuando entre as coisas. E se tem algo que está me preocupando, me deixando pensativa, realmente é uma situação que vai me demandar uma decisão, enfim. Aí, gente, nossa, eu fico o dia inteiro pensando naquilo. Graças ao Senhor Jesus, isso tem mudado aos poucos. Eu tenho aprendido a levar os meus pensamentos cativos ao Senhor e seguir com a minha vida. Mas são dias e dias, né? E uma das coisas que me ajuda também nessa questão é esvaziar a minha mente. Por quê? Muitas vezes a gente tá ali, né, na nossa rotina, a gente fez um planejamento ali de que ia fazer tal coisa naquele dia, e aí vão surgindo coisas. A mãe da gente pede alguma coisa, algum colega manda uma mensagem falando que é pra você fazer tal coisa mais tarde, e a gente só fica guardando aquelas informações na cabeça e segue o dia. Aí, de repente, do nada, você tá ali fazendo o almoço, e aí você, nossa, fulano me pediu pra fazer tal coisa, aí dá aquele desespero que você tem que sair correndo pra fazer aquilo que o fulano pediu. Então, uma coisa que acaba praticamente com esse problema é você anotar tudo que você tem que fazer, tanto das coisas que você já sabe que você precisa fazer, que você se predispôs a fazer no papel, quanto essas coisinhas picadas que vão surgindo ao longo do dia e da semana. Então coloque absolutamente tudo aquilo que você precisa fazer no papel e tire isso da sua mente, porque a sua mente vai ficar livre, vai ficar mais leve para você poder focar no seu trabalho, para você poder estudar com tranquilidade, sem ficar se dispersando toda hora. E claro, né, gente, tá tudo ali linkado, é mais difícil. Você não precisa ficar exigindo da sua mente, você não precisa ficar se estressando e nem deixando as pessoas na mão porque você esqueceu de fazer algo que elas pediram para você. Então, você ganha e as pessoas ao seu redor também ganham. Terceira coisa, é muito importante, talvez levante algumas polêmicas aqui, porque também já foi algo que eu falei aqui no canal, é você tanto filtrar os conteúdos que você consome, quanto as suas formas de entretenimento. A gente tem o péssimo hábito, e eu me incluo nessa, de usar o celular para descansar, como forma de descanso. Só que a gente não tá descansando quando a gente tá mexendo no celular. A gente só tá enchendo a nossa mente de mais informações, ou às vezes, né, rolando ali feed de Instagram, vendo a vida alheia, e aquilo às vezes aflora sentimentos ruins, aflora comparação, traz coisas que não precisavam fazer parte da nossa rotina. Ou às vezes a gente tá ali no nosso celular e a gente tá vendo um filme, uma série que não vão acrescentar em nada na nossa vida. Ou lendo um livro que tem coisas que também não vão acrescentar nada na nossa vida, ou pior, às vezes vão infringir princípios e valores que nós temos, que vão nos afastar às vezes de Cristo, inclusive. Então a gente precisa ter muito cuidado hoje em dia, porque hoje tá tudo muito solto, tudo muito livre, todo mundo tem acesso a tudo. Só que a gente tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa ruim. Tem muito livro bom, mas também tem muito livro ruim. Muito filme bom, mas também tem muito filme ruim. Com conteúdos explícitos, com coisas desnecessárias. E isso não vai nos aproximar de Cristo, isso não vai nos aproximar dos nossos objetivos, muito pelo contrário. São coisas que vão tomar o nosso tempo, são coisas que vão nos encher nossa mente de informações. Então a gente precisa ter muito cuidado hoje em dia com aquilo que a gente gasta o nosso tempo. Então lembre-se sempre disso, não é todo programa de TV, livro, é música que merece a sua atenção e o seu tempo. E celular não é a única forma de entretenimento que você tem, sabe? Existem outras coisas, você pode buscar hobbies, você pode pintar, desenhar, você pode assistir filme com a sua família, não só no celular, você pode sair pra fazer uma caminhada, você pode sair pra fotografar, você pode fazer tanta coisa, gente, tem tanta coisa, inclusive ler livros, bons livros, por sinal, inclusive aqui no canal tem muitas indicações de livros pra vocês lerem. Então assim, tem muitas formas de entretenimento, só que o celular, o computador, a TV são fáceis, só que nem sempre eles descansam a gente de fato. Uma coisa é você ficar ali assistindo um monte de episódios de série um atrás do outro, e outra completamente diferente é você sentar ali na sala com a sua família, estourar um pipoca e assistir um filme. Eu sei que parece igual, mas não é, são coisas muito diferentes. Então assim, busque outras formas de entretenimento que não envolvam telas, e quando envolver, busque não fazer isso sempre sozinho. Eu sei que de vez em quando é gostoso a gente ficar no nosso cantinho assistindo um filme, eu gosto de fazer isso sim, mas não faça disso um hábito, porque nem sempre a gente faz isso porque a gente quer ter um momento nosso, mas sempre que a gente só tá querendo distrair dos nossos problemas, e a gente acaba mais cansando a nossa mente, mais só colocando um band-aid ali naquela ferida que precisa de um tratamento, assim, com mais atenção, sabe? A quarta prática que tem sido, assim, um grande diferencial pra mim, especialmente nesse último ano, é não romantizar a correria ou a falta de tempo. Deus nos deu 24 horas por dia.
E a gente sempre fica falando que 24 horas não é o suficiente. É quase como se a gente estivesse falando assim, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor fez. E Deus nos deu 24 horas por um motivo. Deus nos deu 6 dias para trabalhar e um dia para descansar por um motivo. Porque Ele sabe que nós precisamos do descanso. Deus é o único que não se cansa nem se fadiga, mas nós, seres humanos, nos cansamos e a gente precisa desse dia do descanso. E exercer o descanso também, além de ser algo que o Senhor nos pede pelo nosso próprio bem, também é um ato de confiança em Deus, de mostrar que a gente realmente está ali dependendo 100% dele. Mas a questão especificamente de romantizar a correria é que às vezes é muito legal a gente ficar falando assim, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, e a gente fica parecendo que a gente tá fazendo um monte de coisa, tarará. Às vezes a gente tá envolvido nessa correria por mera falta de organização. Às vezes a gente só tá se envolvendo em correria porque a gente tá arrumando um monte de coisa pra fazer que não precisava. Eu já fiz isso, inclusive. E a gente às vezes faz isso só pra poder mostrar que a gente tá fazendo um monte de coisa, mas na verdade é porque a gente tá um pouco perdido, porque a gente tá tentando encontrar uma resposta. Tô falando isso por experiência própria. Já fiz isso, já falei sobre isso aqui no canal também em algum vídeo que eu não lembro qual. Se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição pra vocês. Mas assim, às vezes a gente vive correndo e acha que isso é legal, só que a gente tá fazendo isso pra esconder alguma coisa, pra mostrar algo pros outros. E, gente, não é bom. E às vezes, realmente, às vezes a rotina está corrida, mas a gente acha isso legal e fica vivendo sempre falando, eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer isso, aquilo, e não vive. Sabe? Aquela pessoa que vive de 8 às 18 no trabalho, de segunda a sexta, sábado, domingo, tá fazendo um monte de coisa, só vive trabalhando e não vive. Isso não é vida. Deus não nos chamou para viver assim. Deus não nos chamou para viver correndo sem ter tempo para nossa família, sem ter tempo para os nossos amigos, sem ter tempo para Deus. Deus nos chamou para viver em abundância, e abundância significa saber também dividir bem o momento para cada coisa, o tempo para cada coisa, para nossa família, para os nossos amigos, para o tempo com Deus, para o nosso tempo sozinho. Não romantize essa vida corrida. Aprenda a distribuir as suas atividades. E a próxima dica vai ajudar um pouquinho nisso. Mas assim, aprenda a dizer não a algumas atividades que não fazem sentido com aquilo que você está buscando. Não queira abraçar o mundo de uma vez só, sabe? É o que eu falei, eu dei uma sumida no canal porque eu falei assim, gente, eu tinha muita coisa para fazer realmente de trabalho. E eu não queria sumir do canal, eu tentei gravar algumas coisas porque eu sei que, assim, é ruim ficar sumindo tanto pela questão da própria plataforma que depois não entrega o nosso conteúdo, quanto em questão das pessoas mesmo que ficam esperando, né? Eu gosto muito dessa questão de produzir conteúdo, a interação com vocês, entendeu? Eu sinto falta também. Então eu não queria ficar sem postar, mas eu falei assim, eu preciso, porque senão eu não vou dar conta de fazer outras coisas. Eu tinha prova pra fazer, eu tinha trabalho pra entregar, tinha evento pra cobrir, eu tava com muita coisa pra fazer. E se eu não tivesse feito aquela pausa, eu não teria dado conta, assim. Provavelmente eu ou teria, mas teria ficado doente no meio do processo. Então a gente precisa ter esse cuidado pra não se envolver, porque todo mundo tá fazendo e vivendo essa vida corrida, mas cada um tem uma realidade diferente, cada um sabe das suas condições. Ainda assim, eu acho que existem alguns limites que precisam ser respeitados. Uma coisa é você viver ali uma correria por um tempo, outra coisa é você fazer disso um estilo de vida. E como complemento dessa questão de viver em muita correria, uma das coisas que me ajudou muito foi a questão de dividir os meus dias em blocos. Então, não ficar misturando muitos assuntos num período só do dia. Então, por exemplo, eu dedico, por exemplo, a parte da manhã só para fazer as coisas da casa, estudar, a parte da tarde só para trabalhar e a parte da noite para estudar de novo. Então, assim, eu tento não ficar misturando muitos assuntos no mesmo dia, nem colocando muitos compromissos no mesmo dia, coisas muito diferentes umas das outras, porque isso acaba desfocando muito a gente. A cabeça parece que entra nesse looping de ficar pensando já na próxima atividade e a gente não consegue focar naquilo que a gente precisa fazer naquele momento. Então a gente tá estudando pensando no trabalho, a gente tá trabalhando pensando no banheiro que tem que lavar daqui a pouco. E isso desgasta muito a nossa mente, tira o nosso foco, atrapalha a nossa produtividade. A gente tá, às vezes, até fazendo a coisa ali, mas não tá fazendo com qualidade. Então, assim, é muito importante a gente saber dividir as nossas tarefas no dia, para que a gente também não enche muita informação naquele dia, para também não ficar desfocando muito a nossa mente. Se você tem uma semana, assim, muito agitada, tentar separar ali alguns assuntos por blocos na semana. Então, por exemplo, vou tentar resolver tudo que eu preciso relacionado ao assunto do YouTube, por exemplo, na segunda e na terça-feira, na quarta e na quinta eu vou dedicar ao trabalho X, na sexta eu vou fazer o trabalho Y.
Ao decorrer da semana também a gente saber distribuir bem as nossas tarefas, não enchendo muito alguns dias e separando por temas para que a nossa cabeça fique mais focada realmente naquilo que a gente precisa fazer. Essas são apenas algumas das práticas que eu busco ter na minha vida, na minha rotina. Lembrando que assim, a gente precisa respeitar limites, lembrando que assim, existem períodos que vão ser mais corridos, sim, mas às vezes a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa em prol de outra para também não ficar ali naquela loucura toda, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais faz a gente entrar nessa sensação assim de esgotamento é porque a gente envolve com muita coisa ao mesmo tempo e aí você fala assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo? Aí bate aquele desespero e às vezes só o estresse que a gente vive por conta de ficar pensando em como a gente vai dar conta de tudo já é o suficiente para derrubar a gente e acabar com toda a programação da semana. Isso já aconteceu várias vezes comigo, então eu percebi que eu não podia ficar querendo me envolver em muita coisa de uma vez só. De vez em quando é preciso abrir mão, sim, de vez em quando não, né? Todas as vezes, toda semana a gente precisa ter um tempo para descansar. Então, o descanso ele é fundamental para que a gente possa conseguir dar conta das outras coisas. E como eu falei, gente, sempre lembrando de colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, sempre colocando Cristo acima de tudo. Às vezes a gente acha que tá perdendo ali 10, 15 minutos do nosso dia porque a gente parou ali para fazer uma oração mais longa, fazer a leitura da Bíblia, mas isso não é perda de tempo, isso é essencial para que o seu dia flua da melhor forma possível, para que você também não perca as coisas mais importantes, né? Às vezes a gente vive nessa correria, compra esse ideal de que tem que estar correndo, de que tem que estar fazendo as coisas, querendo ganhar o mundo e perdendo a nossa alma no processo. E não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer uma boa gestão do nosso tempo, para fazer as coisas com tranquilidade, sem desgastar nossa saúde, sem prejudicar o nosso relacionamento com a nossa família e amigos, sem prejudicar especialmente o nosso relacionamento com Ele. Eu espero que essas dicas ajudem vocês de coração. E se você tiver alguma sugestão, algo que você busca aplicar na sua rotina, que você sente que te ajuda a ser mais produtivo, me conta aqui nos comentários, compartilha aí suas dicas e sugestões. E só para complementar, gente, façam uso de planners, tá? Especialmente o planner físico, porque o digital é mais uma tentação para você ficar ali mexendo no computador ou no celular. Então o físico é bom porque você anota, é bom, né, lembrar de escrever. E você também não tem essa coceirinha de ficar mexendo no seu celular ali, porque você abre o aplicativo do Notion ou qualquer outro aplicativo que você use para gerenciar a sua rotina. Não sou contra se você é adepto desse tipo de planejamento, seja feliz, continue sendo, mas assim, eu recomendo sempre o bom e velho papel, porque é menos uma coisa para você ter que ficar ali mexendo no celular. E eu não sei, gente, escrever é uma coisa, eu gosto de escrever, eu faço questão de escrever. É isso, gente, vou deixar vocês com esse vídeo, com essas dicas. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos que podem gostar desse conteúdo. Não se esqueça também que você pode se tornar membro do canal agora. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho que você pode clicar e conhecer quais são os critérios para se tornar membro e quais benefícios você vai receber. E é isso, gente, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.